defenda o seu coração. Se você está chegando aqui agora nesse canal, já se inscreve e já deixa o seu like se essa palavra falar no seu coração, se Deus falar com você através dessa palavra que Ele me entregou, que está em 1 Reis, no capítulo 19, a partir do verso 1. Defenda o seu coração, defenda, né, as suas emoções, a sua mente, né, de todas as coisas que você pode guardar, guarde o seu coração. E olhando aqui para 1 Reis 19, a gente vê um homem, né, Elias, um grande profeta do Senhor, que não soube guardar o coração dele, né, ele não soube guardar aquilo que ele ouviu, ele não soube se defender, ele não soube defender o coração dele, ele permitiu que a ameaça, né, a mensagem de Jezabel entrasse no coração dele, entrasse na mente dele. E a gente vê aqui que Elias, ele acabou sendo intimidado, né, pela figura aqui de Jezabel. E eu quero trazer essa palavra, né, que o Senhor me trouxe. E espero que o Espírito Santo fale com você, que o Senhor fale com você. Então pegue aí sua Bíblia, 1 Reis 19, verso 1. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara ao fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Então aqui a gente vê, né, que Jezabel, ela manda um mensageiro dizendo para Elias: ó, eu vou te matar. Aquilo que você fez com os meus profetas, eu vou fazer contra a sua vida. Porque Elias, ele foi um homem muito usado por Deus, né? A gente vê que foi um profeta que ouvia ao Senhor e ele, assim, né, pôde ali experimentar, né, muitos acontecimentos na presença de Deus, né, como, né, o céu se fechar quando ele profetizou, né, e ele falou pro rei Acabe: ó, não vai chover durante 3 anos, né, por conta da idolatria, né, que o rei Acabe e a sua mulher Jezabel, eles acabavam praticando, induzindo o povo de Israel também a praticar. Então era um tempo onde havia muita idolatria, né, a este Deus de Baal. E Jezabel, né, quando ela casa com Acabe, ela é uma mulher, né, assim, uma figura muito forte, uma figura manipuladora, né, uma mulher que realmente o seu esposo ali, o rei Acabe, não consegue lidar, né, com ela, porque ela é realmente uma figura intimidadora, né, uma figura, assim, que vem mesmo, né, um espírito que vem para calar a voz profética, né, e aí ela traz esses profetas, né, dela, de Baal, para adorar este outro Deus, né, para adorar outros deuses. E aí Elias é levantado, né, então ele é levantado para acabar com a idolatria, para profetizar, né, para derrubar os altares. E a gente vê, né, que Elias, ele foi alimentado por corvos, né, então ele, né, fala: ó, não vai chover, realmente fica sem chover. Ele é ali alimentado por uma viúva. Então, assim, Elias, ele foi um profeta, assim, muito usado, assim, por Deus, né, e ele até tem um momento que ele fala: ó, vamos ver quem é o Deus aqui de Israel, né, e aí ele monta ali o holocausto, né, ele prepara, e aí os profetas de Baal começam a chamar Baal, né, pra mandar fogo do céu, e Elias coloca ali ao redor, né, do holocausto, água, e nada acontece. Ele até debocha, né, dos profetas, e aí quando ele realmente, né, chama pelo Senhor, né, fala para Deus, né, mandar fogo, então Deus consome todo o holocausto, né, todo o altar ali preparado, e aí o povo acaba realmente voltando aos caminhos do Senhor. Só para você entender quem foi esse profeta. Mas aqui a gente vê que Elias, ele tá sendo intimidado por uma mulher, né, ele recebe aqui a ameaça, e o que me chama a atenção é que ela manda um mensageiro a Elias, né, aqui no versículo 2, Jezabel, ela mandou um mensageiro a Elias, dizendo: ó, Elias, eu vou te matar, né, vou fazer o mesmo que você fez com os meus profetas, né, que você matou os meus profetas, você destruiu os meus profetas. E me chama a atenção porque o inimigo, ele sempre vai mandar os seus mensageiros, né. A primeira, assim, direção aqui que o Senhor me trouxe foi essa, né, a quem você está ouvindo, qual mensageiro você está ouvindo, né, o mensageiro do caos, o mensageiro enviado, né, por esse espírito de Jezabel, pelo inimigo, ou os mensageiros enviados, né, de Deus. Então aqui Elias, ele acaba recebendo, né, esse aviso, essa mensagem. Se a gente vir aqui no versículo 3, vai dizer assim que Elias recebeu este aviso, então ele recebe a mensagem, né. Elias, ele acaba ouvindo quem não era para ouvir, ele acaba pegando o que não era para pegar. Então ele recebe, né, ele recebe a mensagem de Jezabel, e ele foge para salvar a sua própria vida. Então a gente vê aqui que até, né, um certo ponto a gente via um profeta, um homem que se posicionava, né, um homem que era, assim, poderoso, né, que profetizava e parava de chover, mas que nesse momento, nesse capítulo aqui no 19, a gente vê esse mesmo homem fugindo, né, fugindo para salvar a sua própria vida, né. E aí quando a gente olha para a palavra, a gente vê, né, que Elias, ele estava pronto para atacar.
Elias, ele estava pronto para profetizar, mas Elias, aqui nesse momento, nos mostra que talvez o cansaço, né, da missão dele, do ministério dele, fez com que ele não se defendesse no momento que era para se defender, né? E a gente sabe que a nossa defesa vem do Senhor, né? Ele é o justo juiz, é ele que nos defende. Mas quando eu falo sobre Elias não se defender, que neste momento aqui ele foge, né? Ele permite que aquela mensagem entre, é porque a gente vê aqui que um homem cansado, ele muitas vezes vai entrar em guerras que não era para entrar, e muitas vezes ele não vai conseguir filtrar aquilo que era para ele filtrar, ele não vai conseguir se defender porque ele está cansado, porque ele está sem força. Então ele vai acabar ouvindo o que não era para ouvir, né? Pegando mensagens que não eram para pegar. Então a gente vê que a gente olha para Elias e vê, né? Elias a todo tempo realmente cumprindo o chamado dele, indo para cima, indo confrontando, né, Acabe e Jezabel. Mas aqui a gente vê um homem que foge, né? Foge de medo, foge para salvar a sua vida, porque ele foi muito bom, né, para atacar, para se posicionar, para profetizar, mas ele não soube ser tão bom no se defender, né, em guardar o seu coração, em se revestir com as armaduras de Deus. E é o que o Senhor traz, né, para nós. Há momentos em que a gente vai precisar atacar, e atacar com uma palavra, declarando a palavra, em oração, em jejum, mas outras vezes a gente vai precisar se posicionar e a gente se defender. Se defender no sentido de não permitir que algumas coisas entrem no nosso coração, não permitir que alguns dardos inflamados do inimigo, algumas palavras entrem na nossa mente. E a gente faz isso, né, também através das armaduras de Deus, que está em Efésios 6:11, né, que lá já fala: se revistam de toda a armadura, né, de Deus, para que vocês se mantenham firmes, né, diante das ciladas do inimigo. Então é através das armaduras ali, você pode, né, ver em Efésios 6:11, que Paulo traz ali pra gente se defender, né, pra gente realmente não cair ali na armadilha, né, do inimigo, na armadilha desse espírito aqui que é de Jezabel. E aí aqui, ó, a gente vê, chegando a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, então um pé de zimbro. Ele sentou, né, ali debaixo de um arbusto, né, no deserto. E ali orou, pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, ó Yahvé, retira-me a vida, pois não sou melhor do que os meus pais. Olha que forte. Então Elias, ele pega, ele recebe, ele permite que aquela mensagem de Jezabel, aquela ameaça, entre no coração dele, e aí ele foge para salvar a vida dele. E aí ele vai para um deserto. Então ele já vai para um deserto para se isolar, para pedir a morte, para tirar a vida dele. E aí ele chega lá, ele ora e pede a morte ao Senhor. Ó Senhor, retira a minha vida. Retira a minha vida. Agora basta, né? Pois não sou melhor que os meus pais. E quando a gente olha, né, para Elias, a gente vê realmente um homem esgotado, né? É só quem passou realmente por um esgotamento psicológico, né, por depressão, por esse período aqui de desgaste mesmo, sabe, mental. Só a gente entende, né? Só mesmo quem teve, né, já pensamentos suicidas, já tentou contra a sua vida, sabe, né, o que esse homem estava passando aqui, né, a ponto de pedir a sua morte, né? E eu falo por experiência própria, né? Quando a gente fala sobre tirar a nossa vida, né, pedir a Deus a nossa morte, é porque a gente tá tão cansado que a gente só quer aliviar a nossa dor, né? Muitas vezes as pessoas falam que a depressão, nossa, se suicidou, né, tirou a sua vida. Por conta de falta de Deus, mas Elias tinha Deus, né, porque ele não tinha fé, mas Elias tinha fé, Elias profetizava, Elias era um grande homem de Deus, creio que orava muito, né, e ainda assim ele pediu a morte, né, porque a gente vê aqui que é um homem cansado, que ele não soube parar para descansar, que o nosso erro é esse, né, que muitas vezes a gente não para para descansar, muitas vezes a gente não se permite a isso, né, muitas vezes a gente chega a esse esgotamento emocional, né, psicológico, porque é proibido parar, é proibido, né, parar para você descansar. Então aqui eu vejo que é um homem esgotado, é um homem cansado, é um homem que já tinha batalhado ali, que já estava sobrecarregado, né, e chegar a esse ponto, né, de pedir a sua morte. E eu falo que a pessoa, ela não quer tirar a sua vida, né? Nenhuma pessoa, ela quer tirar a sua vida. A pessoa, ela quer acabar com a sua dor, né? Ela tá tão cansada que simplesmente ela quer acabar com a sua dor. Muitas vezes a gente nem sabe de onde vem essa dor. Muitas vezes a gente nem sabe o porquê daquele cansaço. Muitas vezes a gente nem sabe de onde vem aqueles, né, pensamentos, né? Muitas vezes a gente nem compreende, a gente não consegue nem explicar. A gente não consegue nem falar pra pessoa, né? Às vezes as pessoas falam: mas o que você tá sentindo? Muitas vezes você nem sabe. Você não sabe explicar. Você só tem vontade de ficar ali, né? Solitário, se isolar. E acabar, né? Acabar com a dor, acabar com aquele sentimento que vai te matando aos poucos, né? Por dentro. E eu falo que a depressão, né? Ela vai te matando diariamente um pouquinho, né? Um pouquinho mais a cada dia. Então aqui a gente vê, né? Que Elias,
Ele falou, Senhor, tira a minha vida, né? Acabou pra mim, eu tô cansado, eu não consigo mais, eu não tenho forças e eu não sou, né, melhor do que os meus pais. Essa é a palavra que Elias fala pra Deus, eu não sou melhor que os meus pais. Então a gente vê aqui, né, uma culpa sobre Elias, um peso lá de trás, né, de talvez crenças, né, talvez palavras que ele recebeu, né, de comparação dele com os pais, né, eu não sou melhor que os meus pais, né, os meus pais chegaram até aqui, os meus pais fizeram isso, né, olha pra mim, Senhor. Então a gente vê aqui, né, na fala de Elias que havia ali muitas coisas que precisavam ser resolvidas dentro dele, né? A gente vê que esse lugar a qual ele vai de se isolar e pedir a morte, havia muitas coisas do passado em que não haviam sido resolvidas, né? Que ainda estavam dentro dele, né? Que precisavam ser curadas, ressignificadas. Então ele fala, eu não sou melhor que os meus pais, Senhor, né? E talvez ele ouviu isso a vida toda dele, né? Ele teve experiências que realmente colocava ele neste lugar, né? De não ser tão bom assim, né? Então a gente vê aqui na fala de Elias, né, que não era só um cansaço, talvez pelo ministério dele, né, profético, um cansaço pelas batalhas ali, né, mas aqui foi realmente, acredito que tudo isso foi só um estopim, né, para o que já estava dentro dele, para o que precisava ser resolvido, né, já vindo lá de trás, do passado. E muitas vezes quando a gente tá cansado, né, a gente entra neste lugar que Elias entrou, realmente a gente começa a identificar que aquilo só foi realmente uma explosão, né, uma faísquinha do que já estava ali, do que precisava ser resolvido. E aqui no versículo 5 vai dizer, deitou-se e dormiu ali mesmo sob a giesta. Mas eis que o anjo o tocou e disse-lhe, levanta e alimenta-te. Então eu quero te dizer, talvez você esteja passando pelo mesmo que Elias passou, né, por esse período aqui, né, de isolamento, esse período de você se afastar, esse período de você se isolar, de você ficar solitário, esse período, né, de passar pensamentos aí contra a sua própria vida, né, de você estar num desgaste emocional, de você estar cansado, né, psicologicamente, né, ansioso, depressivo. Eu quero te dizer que Deus, ele cura. Deus, ele cura. Deus, ele pode sim fazer um milagre na sua vida e te libertar, né, da depressão, da ansiedade, de todas essas doenças psicossomáticas, mas a gente não pode, dizer que Deus não usa medicina também para curar, que o Senhor não usa, né, psicólogos, terapeutas, né, os seus meios naturais para curar pessoas, porque aqui a palavra vai falar, né, levanta-te e te alimenta. Então, muitas vezes o que a gente precisa, de fato, é isso, né, a gente se levantar e se alimentar, a gente se levantar e praticar um exercício, a gente se levantar, né, e cuidar da nossa saúde. Então aqui o anjo aparece, né, muitas vezes Deus envia anjos, né, sempre o Senhor vai enviar anjos para esse momento da nossa vida, né, que a gente se encontra ali no escuro, né, com a nossa alma aflita, a nossa alma angustiada, depressiva, né, e o Senhor sempre envia pessoas, né, pessoas como anjos para falar, se levanta, se alimenta, come, dorme, vai dormir, vai descansar, se permita descansar, se permita tirar, esse peso que tá em você, de que você não pode descansar, de que você tem que dar conta de tudo, não precisa, porque assim, se o Senhor, ele tivesse, né, preocupado só ali com a parte espiritual, gente, ele não tinha criado as emoções, ele não tinha dado pra gente um corpo físico. O Senhor, ele não criou uma máquina, ele criou um ser humano, né, que tem suas emoções, que tem um corpo físico ali para cuidar, que tem um espírito, que é um espírito, mas que possui uma alma, onde fica ali as emoções, os sentimentos, que possui um corpo, né, habita dentro de um corpo físico. Então, muitas vezes Deus vai enviar os seus anjos para nos falar, tá tudo bem parar, tá tudo bem dar uma pausa, tá tudo bem você descansar, tá tudo bem você mudar a rota, tá tudo bem você, sabe, se distanciar de muita coisa, tá tudo bem você falar não, tá tudo bem. Tá tudo bem você cuidar de você, tá tudo bem você cuidar da sua mente, tá tudo bem você procurar um psicólogo, ajuda médica, tá tudo bem, é um médico como todo médico que tem por aí. Você vai no médico, né, numa nutricionista, você vai, né, num pediatra levar o seu filho, você vai num oftalmologista. É um médico, gente. Psicólogo é um médico, mas um médico para tratar suas emoções, para te ajudar. Então, assim, muitas vezes, né, a gente tem ainda essas barreiras, essas crenças, né, de que, o cristão, o crente, ele não pode passar, né, por psicólogo, por terapeuta. Gente, o que é isso? Sabe, porque, né, você é crente, mas você vai no psicólogo, mas porque você não tem fé. O que é isso, gente? Sabe? É a gente desconstruir essa mentalidade, sabe? Que muitas vezes aprisiona as pessoas, e as pessoas, né, acabam até morrendo, né, se isolando dentro de um quarto e falam assim, eu não vou buscar ajuda, porque eu vou ser mal vista, né? Vão falar que eu não tenho fé, que é falta disso, falta daquilo. Não é falta, gente, é excesso. E todo excesso faz mal. Depressão é um excesso de coisas passadas que você precisa tratar, ressignificar, precisa ser curado, tirado daí, desconstruído.
Assim como a ansiedade, gente, eu tenho ansiedade, às vezes eu tenho crise de ansiedade, só Deus sabe. Vou abrir aqui meu coração, às vezes eu tenho ansiedade, eu tenho crise de ansiedade. Aí eu vou, começo a meditar, aí eu pego a Bíblia, começo a meditar na Bíblia. Aí às vezes, né, pego, né, a oração pra mim, assim, é o que parece que sai ali minha ansiedade, sabe? Mas eu vou tentar fazer coisas pra realmente, assim, controlar isso, pra que isso não me domine. Mas eu tenho, porque eu sou ser humano. E aí eu vou falar, eu não posso, né, passar por um terapeuta, um psicólogo, porque eu sou crente, porque eu sou cristã. Não, gente. Aí que eu tenho que ir mesmo pra mostrar que eu tô cuidando do meu corpo, né, da minha mente e do meu espírito. Não é só o espírito, gente, é o corpo, é a mente, as emoções. Então, assim, é a gente, sabe, quebrar essas crenças, sabe, desconstruir isso. Porque muitas vezes as pessoas deixam, né, de procurar ajuda, né, de muitas vezes serem curadas ali. Porque tem isso, né? E eu falo, gente, a gente pode ser espiritual, mas a gente é carne também. A gente é carne, a gente tem, né, as nossas emoções, e Deus, ele sabe muito bem lidar com as suas emoções. Deus, ele te conhece, ele te fez, ele te conhece. E Deus, ele não quer máquinas, ele quer filhos, filhos que vão para a presença dele e falam: Deus, eu não tô bem, pai, não tá legal, tô assim, preciso de cura, preciso, né, de ajuda. E muitas vezes é a gente realmente falar, não, admitir pra gente mesmo e falar, eu preciso de ajuda, eu preciso buscar ajuda médica, e é o que Deus quer que você faça, que você se alimente bem, que você, né, pratique exercícios, que você cuide do seu corpo, que você cuide das suas emoções, que você renove sua mente diariamente, através da palavra, através de ajuda, de um acompanhamento de pessoas que realmente, assim, mais que são psicólogos, terapeutas, mas que tem, assim, né, um embasamento também bíblico, né, vejo muitos psicólogos cristãos, né, terapeutas cristãos. Então, assim, é você saber para quem você vai, né, pedir ajuda e não anular isso de realmente pedir socorro. Eu não tô bem, eu preciso de ajuda, né? E o Senhor é o primeiro a que envia pessoas para nos ajudar, para muitas vezes olhar pra gente e falar, ó, não basta só a oração, você precisa se alimentar, você precisa procurar uma ajuda médica, você precisa, né, praticar um exercício, se alimentar bem. E eu sei que muitas vezes a gente não vai ter força para fazer isso, dependendo do estágio, né, que a gente se encontra. Muitas vezes as pessoas vão falar, mas pratica um exercício físico, vai na academia, né, mas às vezes você não vai ter nem força para isso, nem para se levantar da cama, né, nem para se alimentar. E é por isso que eu falo, é você reconhecer isso, olhar para você e falar, não, eu preciso sair desse lugar, eu preciso de ajuda, porque há vida para mim, há uma história linda para mim, né? É você olhar para você e falar, não, eu preciso realmente buscar ajuda, ajuda médica, ajuda, né, de um psicólogo. E eu falo assim que Deus, ele envia sempre, né, essas pessoas que são um grande apoio, né, pra gente. Então aqui, ó, no versículo 6, vai dizer, abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali junto à sua cabeceira havia, ó, pão quente, que fora assado sobre as pedras em brasa, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. Então, muitas vezes, o que a gente precisa, de verdade, é se alimentar, é descansar, né? Elias, ele precisava se alimentar, Elias, ele precisava descansar, Elias precisava fazer uma pausa, né? Muitas vezes, o que falta pra gente é isso, é realmente descanso, é realmente a gente se cuidar. E foi isso que Elias fez, né? E o Senhor enviou, né? Enviou pão e enviou água, né? O Senhor, ele sempre vai vir com o pão do céu, né? Com uma palavra para o nosso coração. Porque aqui o pão, né, que estava assado ali sobre as pedras, foi para alimentar o corpo físico. E o alimento físico é para nos fortalecer no físico. Mas somente o alimento espiritual vai nos fortalecer, né, no espírito. Então aqui o Senhor deu pão e deu água. Nós precisamos do pão, que é a palavra, e nós precisamos da água, que é o Espírito Santo, que vem sobre nós, para nos consolar, nos fortalecer, assim como a palavra de Deus, que vem para trazer ânimo, que vem para vivificar o nosso espírito quando está abatido. Porque em Provérbios 18:14 vai falar que o espírito do homem o sustenta em sua doença, mas o espírito abatido, quem o sustentará? Somente Deus. E Deus, quando o nosso espírito está abatido, não somente a nossa alma, mas o nosso espírito está ali, né, desfalecendo, o Senhor, ele nos envia o pão do céu, que é a palavra dele, para nos fortalecer. Então aqui eu vejo que Elias, ele foi fortalecido, tanto no físico, no seu corpo físico, como no espírito dele. E para quê? Né? Para que ele pudesse prosseguir a viagem, né, a missão que ele tinha. Porque aqui o anjo vai dizer, ó, o anjo então veio a primeira vez, trouxe pão, trouxe água, e depois vem pela segunda vez. E lhe recomendou, aqui no versículo 7, levanta-te e come, porque a viagem será muito longa. Então assim, o anjo, ele aparece a primeira vez, fala, ó, levanta e come. Então Elias levantou, comeu e foi descansar, foi dormir. E aí depois o anjo, né, aparece aqui pela segunda vez,
e fala, levanta e come, porque a sua viagem é muito longa. Então, aqui muitas vezes, né, o Senhor, ele vai enviar pessoas para falar, ó, há uma missão ainda para você concluir, sabe? Renova suas forças, porque há um lugar a qual Deus tem marcado com você. Muitas vezes Deus vai enviar os seus anjos, né, os seus profetas, né, pessoas que vão falar, ó, se alimenta, se cuida, porque a sua missão não acabou. Porque compreenda que Elias, ele estava no deserto, o anjo traz o alimento para fortalecer ele, para que ele pudesse caminhar 40 dias até o Monte Herói. Então, assim, o alimento foi para o quê? Fortalecer ele até ele chegar ao lugar onde o Senhor falaria com ele, onde a qual ele teria um encontro com Deus, onde ele de fato ali seria curado. Então, aqui, muitas vezes o Senhor, ele traz, né, esse alimento pra gente, esse refrigério, essa força, para que a gente percorra até um caminho, né? A gente tá aqui, mas ó, tô te dando isso, você vai se levantar, vai descansar, vai refazer suas forças, eu vou trazer refrigério, graça sobre você, mas é para que você vá até um ponto. Você vai até lá e cumpra a sua missão, porque lá eu vou me revelar a você. E foi o que aconteceu, porque querendo ou não, gente, Deus já sabia o que ia acontecer, né? Deus já sabia que iria falar com Elias quando ele estivesse dentro de uma caverna. Porque é isso muitas vezes que a gente faz, né? Elias, ele pega, então, se alimenta, né? Ele se levanta, bebe, ó, aqui no versículo 8. Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquele alimento, ó, viajou 40 dias e 40 noites até chegar ao Sinai, em Herob, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna para passar a noite. Olha só, então Elias, ele, né, se fortalece. O que o Senhor entrega para ele, ele consegue chegar até o monte. Só que quando ele chega no monte, ele se esconde. Então, eu quero te dizer que talvez o percurso seja somente para te fortalecer, mas a cura vai vir quando você estiver nesse lugar elevado no Senhor, porque ele foi para um lugar mais elevado no Senhor. Ele realmente foi para um lugar aqui no Senhor, né? E quando eu falo lugar elevado no Senhor, é aos pés do Senhor. Esse é o lugar mais elevado que a gente pode estar, diante da presença dele. E ele vai, só que ele se esconde, né? Ele vai para dentro de uma caverna. E talvez você se encontre numa caverna. E por mais que ele estivesse fortalecido, ele não estava totalmente curado, né? Muitas vezes o Senhor, ele vem, ele vai nos fortalecer. Mas a cura, somente quando a gente tem uma experiência, né? Eu falo quando a gente se permite ter uma experiência com o Senhor, ser exposto, né, diante da presença do Senhor, da sua voz. E foi o que aconteceu com Elias, né? Elias, ele pega, vai, se esconde dentro da caverna, fica ali, e o Senhor fala com ele, o que fazes aqui, Elias? Então isso quer dizer que Deus estava na caverna com Elias, né? Elias não estava dentro da caverna sozinho, Elias não estava no deserto sozinho, né? O Senhor estava ali com ele, e Deus sabia que ele iria se esconder dentro da caverna, porque o alimento, né, a palavra, veio para fortalecer ele, para que ele caminhasse até um ponto mais elevado, né, ali no monte do Senhor. Mas a cura mesmo de Elias só veio quando ele teve uma experiência com Deus, né? De ouvir e de obedecer, de realmente se expor, né, na presença do Senhor. E esse lugar elevado é isso, é aos pés de Deus, né? A gente expor aquilo que dói, a gente expor aquilo que tá machucando, né? Que a gente precisa de ajuda, que a gente precisa ser curado. E muitas vezes a gente se isola, a gente se esconde dentro de uma caverna. E talvez você esteja dentro de uma caverna, talvez você esteja, né, dentro de um quarto escuro agora. Mas o Senhor, ele vai falar com você, o que fazes aqui? Porque esse não é o seu lugar. O quarto escuro não é o seu lugar. A caverna não é seu lugar, Elias. Eu te chamei para se levantar, para cumprir uma missão de profetizar o meu povo, de libertar o meu povo, de dar direção ao meu povo, de ensinar o meu povo. Então o Senhor fala com ele, e o Senhor fala assim pra ele, ó, Elias, se coloca na frente, né, da caverna, ali na porta da caverna, né, na entrada da caverna. Sai dessa caverna, Elias, porque no momento que você sai, eu me revelo a você. No momento que você sai, eu me revelo da forma que você precisa, não da forma que você espera. Porque talvez Elias esperasse que Deus viesse no terremoto. Talvez Elias esperava, imaginava que Deus viesse, né, naquele vento forte, na tempestade. Não. O Senhor, ele veio como uma brisa suave. Deus se apresentou a Elias quando Elias sai da caverna e vai até a porta. O Senhor, ele passa diante de Elias como uma brisa suave. Porque era o que Elias precisava naquele momento. Elias não precisava de agitação. Elias não precisava, né, daquele fogo consumidor. Elias não precisava, né, de terremoto, de barulho, não, de agitação. Elias, ele precisava ter uma experiência com o Senhor de forma suave, de forma leve, mansa, como uma brisa suave. O Senhor se apresentou a Elias, porque Deus, ele não se revela a nós como nós, né, queremos ou imaginamos, mas da forma que nós precisamos. Ele vai se revelar da forma que nós precisamos. E naquele momento, Elias precisava
ter aquela revelação com Deus. E foi naquele momento que ele se prostra e ele se levanta, ele sai da caverna e ele vai cumprir o propósito, que é de ungir, né, o profeta Eliseu. Então eu quero te dizer, né, que se você está numa caverna hoje, dentro de um quarto escuro, se você se encontra, né, dentro dessa história aqui de Elias, cansado, né, desmotivado, abatido, né, pronto assim para acabar com tudo, para desistir de tudo, um desânimo, um esgotamento psicológico, sabe, depressivo, ansioso, com síndrome, né, do pânico e tantas doenças psicomáticas que tem. Se você está passando por este momento, eu quero te dizer que Deus tem vida para você. Não coloque um ponto onde Deus está escrevendo a sua história. Sabe, não acabe com aquilo que Deus não acabou, não decretou sobre a sua vida. Porque Deus, o decreto de Deus para sua vida é vida. É vida e vida em abundância. Deus tem cura para você. Deus tem libertação para você. Deus tem refrigério para você. Deus tem descanso para você. Receba essa palavra em nome de Jesus e saia dessa caverna. Saia dessa caverna. Não se isole. Não se isole, porque o que o inimigo quer é te ver isolado, longe das pessoas, longe da igreja de Cristo Jesus, não vendo você tendo comunhão com ninguém. Não se isole, descanse, se alimente, cuide de você, busque ajuda médica, busque ajuda de um profissional que possa te ajudar, sabe? Procure fazer algum tipo de exercício que venha te ajudar, mas cuide da sua mente, cuide das suas emoções. E se permita parar, se permita descansar, porque Elias ele permitiu, né, que aquela mensagem entrasse no coração dele, entrasse na mente dele, porque ele estava cansado, então ele não soube, né, se posicionar, ele não conseguiu se defender. Ele permitiu que aquela palavra entrasse, e aquela palavra só foi uma faísca para tudo aquilo que estava mal resolvido dentro dele. E ele foi levado para este lugar de se isolar, de pedir a sua morte. Não faça isso. Porque a vida para você é uma história linda para você. Deus, ele tem grandes coisas para fazer na sua vida, desde que você não desista. E o Senhor, ele cuida de você. O Senhor, ele envia anjos, pessoas para que possa te apoiar, te auxiliar. O Senhor, ele te entende, ele te compreende. Então, que você receba essa palavra, que você guarde a sua mente, que você guarde o seu coração, que você permita somente que as palavras do Senhor entrem no seu coração. E que você possa se permitir descansar, que está tudo bem você descansar, está tudo bem você parar. Mais importante, né, do que chegar é você chegar bem. Né? Mais importante que você concluir uma missão, algo que Deus te deu, é você chegar inteiro neste lugar. Então não se perca por tentar agradar as pessoas. Não se perca por não saber falar não, fale não. Coloque, né, na sua vida o que é prioridade. Cuide de você, cuide da sua mente, cuide das suas emoções. Cuide com aquilo que você ouve, com aquilo que você vê. Porque o Senhor, ele está com você no deserto, na caverna, no alto monte, nos vales. O Senhor está com você e ele cuida de você. E o Senhor sempre terá alimento do céu para você. O Senhor sempre terá um pão fresco do céu para você. O Espírito Santo sempre irá vir te encher. Encher com amor, com a presença dele, com a paz. Então, receba essa palavra em nome de Jesus e defenda o seu coração. De todas as coisas que você pode guardar, guarde o seu coração, para que parasitas não entrem, né, pelo seu ouvido e faça morada na sua mente, né, parasitas que vêm, né, de espíritos, de inimigos como Jezabel, né, que sempre envia os seus mensageiros para nos atacar, para nos ameaçar, para nos perseguir, para nos caluniar, para nos difamar, para nos deixar mal. Em nome de Jesus, que você possa sair dessa caverna hoje, porque Deus está aí com você, mas ele diz, vem pra fora, que eu quero te mostrar quem eu sou. Eu quero que você tenha uma experiência comigo como você nunca teve. Uma experiência única, uma experiência individual. Não da forma que você espera, mas da forma que você precisa para este momento. Em nome de Jesus. E até mais.